O Evangelho segundo João. Capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por parte de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer na luz, por intermédio do testemunho dele. Ele mesmo não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do desejo de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou o espaço-tempo entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória como o do unigênito da essência do Pai. João, chamado o Batista, testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Com efeito, já existia desde antes da criação de todos os mundos. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Todos respiramos o que dele procede. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Porém a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, o Cristo eterno, o Cordeiro. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus único, unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João o Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e oficiais do templo, levitas, para lhe perguntarem:
quem és tu? João o Batista, então, completando tudo o que já havia dito antes, confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Não, eu não. Então lhe perguntaram: quem és tu, João o Batista? És tu então Elias? Ele respondeu: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Eu sou quem eu sou. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então João, chamado o Batista, respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto e que diz: endireitai o caminho do Senhor, conforme a todos nós disse o profeta Isaías há tanto tempo atrás. Eu sou esta voz. Ora, os que haviam sido enviados entre os fariseus, aquela seita mais rigorosa e legalista dos judeus, estavam ali também. E perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu Jesus a todos eles, e especialmente aos fariseus. Respondeu João o Batista a todos eles, especialmente aos fariseus: eu batizo com água, só com água. Mas no meio de vós, vivo, contemporâneo, chegando, se aproximando, está aquele a quem vós não conheceis e nem conhecereis e nem discernireis. Mas ele vem após mim. Seria só prestar atenção nos eventos, mas vós não o discernireis. Em relação a ele, saibam todos: eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão. É um outro lugar com o nome de Betânia, da além do Jordão, em região que não é esta configurada pela Betânia no Monte das Oliveiras, é muito distante, onde João naquele tempo estava batizando, porque ali havia muitas águas. No dia seguinte, João viu a Jesus, e Jesus vinha para ele andando. E João disse alto, chamando a todos: olhem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam-no. É este a favor de quem eu disse. Tenho dito, disse ontem: após mim vem um homem que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Embora João fosse mais velho do que Jesus 6 meses, ele está aludindo a algo que transcendia o espaço-tempo. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, eu vim. E por isso eu estou batizando com água, preparando o caminho de todos para abraçarem-o. E João testemunhou dizendo: saibam, vi o Espírito Santo descer do céu como pombo e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. E ele era primo de Jesus, mas ele está falando de um outro nível de conhecimento, não segundo a carne. Eu não o conhecia. Era primo, mas não sabia quem ele era. Era família, mas não o discernia. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado, e testificarei sempre que ele é genuinamente o Filho enviado de Deus. No dia seguinte,
estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, deixaram João e seguiram imediatamente a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Mestre, onde tu assistes? Respondeu-lhe Jesus: Vinde e vede. Ou vem e vê. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, irmão de Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus imediatamente. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, Pedro, a quem disse: Achamos o Messias, Simão, achamos o Cristo. E levou Simão a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, pedra, fragmento de pedra, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me, Filipe. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael, outro amigo, e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, quando disse: Depois de mim virá um maior do que eu, a ele ouvireis. E a quem se referiram os profetas: Achamos Jesus, o Nazareno, filho de José. Ele é o enviado. Perguntou-lhe Natanael: que isso? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Pode não. Respondeu-lhe Filipe: Vem ver, vem ver. Eu não vou discursar. Vem ver, tu mesmo. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a respeito de Natanael: Olhem, eis um verdadeiro israelita em quem não há malícia. Perguntou-lhe Natanael: De onde tu me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Natanael, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira, perguntando se de Nazaré podia sair alguma coisa boa. Então exclamou Natanael: Mestre, agora eu sei que tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Tu me conheces? Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Natanael, maiores coisas do que esta tu verás. Segue-me. Em verdade, eu vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É isto que todos vós vereis.